Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Você está no novo quadro do GP Total, Corrida a Corrida, em que a gente se propõe a analisar profundamente alguma corrida histórica, e a gente está começando essa série com a temporada 1985, ela que completa nesse 2025 40 anos de existência. E a gente vai falar hoje sobre o primeiro round daquela belíssima temporada, Grande Prêmio do Brasil 1985. Para a gente fazer isso, tenho acompanhando os meus queridos amigos João Carlos Viana e Márcio Madeira. Sem delongas, vamos ao início de uma temporada em que a gente já tratou aqui, a gente já fez o preâmbulo da temporada, quem não assistiu já está convidado a assistir, e também faço o convite para que você assine as notificações para que você possa sempre acompanhar cada vídeo deste novo formato do GP Total, Corrida a Corrida, para que você continue com a gente aqui através da temporada 1985. Um belo começo para uma bela temporada. Meu boa noite a vocês, meus amigos. João Carlos Viana, você, o volante é seu. Boa noite, Lucas. Boa noite, Márcio. Boa noite a quem nos assiste. Bom dia, boa tarde. Começando pelo Grande Prêmio do Brasil, Jacarepaguá. Eu acho que nada mais lembra a década de 80 do que uma corrida com sol forte em Jacarepaguá abrindo a temporada, né? Jacarepaguá que ficou de 81, tem uma corrida de 78, ficou de 81 a 89. Acho que com a exceção de 82, 81, 88, todas as corridas foram nessa característica, com sol forte, né? Corrida muito quente, arquibancadas lotadas, sempre torcendo para um brasileiro pela vitória, né? E, lógico, com uma abertura de campeonato, os olhos estão muito ligados nos favoritos, que vinha fazendo em 84, mas também nos estreantes. E em 85, em especial, para o Brasil, muitos olhos estavam em Ayrton Senna. Né? Ayrton Senna tinha se mostrado um piloto prodígio, o cara que chegou a fazer um terremoto na Fórmula 1 depois de 3 anos espetaculares nas categorias de base. Ele ia para uma equipe grande, para a equipe Lotus, né? Então, todos os olhos estavam, todos não, mas muitos olhos estavam em Ayrton Senna naquele momento, lógico, em menor intensidade, Nigel Mansell estreando na Williams, né? Tinha o Jacques Laffite voltando para a Ligier, François Hinault na Brabham, que não é uma equipe forte. As equipes grandes não tiveram grandes movimentações, a McLaren manteve a sua dupla de piloto que dominou em 84, então muita gente olhando para a McLaren, né, o que Alain Prost e Niki Lauda iriam fazer naquela temporada, e aquela seria a primeira corrida deles juntos, né? Ferrari manteve a mesma dupla, a Renault também, mas a Renault já em decadência, mas ainda era considerada uma equipe grande, mas manteve também Derek Warwick, e lógico, né, o Nelson Piquet, né, bicampeão de Fórmula 1, um ano difícil na Brabham em 84, mas com grandes esperanças para 85, mesmo todos sabendo que ele teria que desenvolver os novos pneus Pirelli, que não brilhou em 84 e daria muito trabalho ao Nelson para 85. Né? Uma corrida que vencida por Alain Prost, né? Vencida o Prost, que seria conhecido como o Rei do Rio, né, com várias vitórias lá em Jacarepaguá, mas uma corrida que teve muitas histórias, né? O Keck Rosberg na Williams chegou a liderar as primeiras voltas, Michele Alboreto, que tinha andado bem na pré-temporada, ali mesmo em Jacarepaguá, que haviam uns testes de pneus em Jacarepaguá, basicamente todas as equipes vinham semanas antes para Jacarepaguá para testar pneus. A Ferrari já tinha sido mostrado muito forte, o Alboreto fez uma corrida bem interessante, né? Niki Lauda chegou a esboçar aquelas corridas que marcaram 84, largou em nono, aí foi subindo, de repente já estava em terceiro, até ter um problema mecânico. Então, começou muito bem a temporada de 85, naquele ambiente característico, né? Rio de Janeiro, 40 graus. Justamente isso que eu vou passar a bola para o Márcio, porque existiam os testes de pneu no Rio, você tinha toda aquela atmosfera que, claro, as equipes europeias adoravam de paixão, afinal de contas estavam fugindo do frio da Europa, e
tinha um colorido diferente. A gente olha as fotos antigas de Fórmula 1 e todas as fotos que são no Rio de Janeiro, elas trazem um colorido diferente, um colorido que você só vai ter paralelo em Paul Ricard quando as fotos são no verão europeu. Márcio, você que frequentou inclusive o autódromo de Jacarepaguá, é importante a gente falar sobre essa atmosfera de começo de temporada que o Rio de Janeiro proporcionava. O Rio de Janeiro que, claro, causa saudade a todo mundo, principalmente porque Jacarepaguá também não está mais entre nós. Jacarepaguá provavelmente era o meu lugar favorito no mundo. Na minha infância, juventude, assim, o lugar que eu mais gostava de ir. É um visual, sabe? Traz uma coisa tão... Chegar, antigamente, né, você chegava na pista, era Velho Oeste ali, né, a cidade acabava e você já tinha que chegar até lá, e você ia sentindo a presença. Eu gosto disso, né, para mim, o autódromo sempre foi uma coisa meio mística. Você vai sentindo que você está chegando, você começa a reconhecer a paisagem. Hoje em dia não, depois que a Barra fagocitou o autódromo, ele estava condenado, né, a área mais valorizada do Rio de Janeiro ali, em volta, qualquer pretexto ia ser usado para acabar com a pista. Mas era o meu lugar favorito no mundo. Eu não vi Fórmula 1 lá, mas vi Fórmula Indy, vi Moto Velocidade, vi um show do U2, que é a minha banda favorita lá também. Era um lugar, enfim, foi muitas vezes ao autódromo, em várias categorias, vários eventos. Era o meu lugar favorito. Eu gostava demais de lá, e era uma baita pista, no meu entendimento. Fora qualquer barrismo, não quero polemizar o vídeo nem nada disso, mas assim, claro, Interlagos antigo é uma das maiores pistas de todos os tempos. Mas com o Interlagos atual, particularmente, eu gostava mais do traçado de Jacarepaguá do que de Interlagos atual. Eu achava mais... Claro, a topografia de Interlagos é fantástica, mas Jacarepaguá era uma pista que acrescentava ao calendário. Era uma pista muito interessante, aquela onboard do Patrese 89, que você vê bem ali uma cambagem que tinha na curva da Lagoa. O fato de praticamente não ter uma curva de baixa, não tinha uma curva de baixa. A curva mais baixa era a curva norte, na entrada do retão, que mesmo assim não era tão baixa a velocidade assim, não tinha uma chicane, né? Nonato e Cheirinho, o próprio Raul Boesio já me contou isso, que você tinha que, para fazer aquilo no pé embaixo, o cara tinha que estar comprometido, né? Não era uma curva fácil de fazer pé embaixo, então acrescentava muito, e visualmente, certamente foi uma das pistas mais felizes da história, assim, você naquela lagoa de Jacarepaguá, ao fundo, um gigante deitado também no horizonte. Era uma pista assim, muito inspirada em termos de a ambientação era linda, né? Então, Paisagem, e a Fórmula 1 adorava o Rio de Janeiro, né? Na verdade, não foi recíproco. O Rio de Janeiro não atualizou a pista, não fez dever de casa, né? E por isso acabou perdendo a categoria. O Strafe foi quem mais pagou preço por isso naquele acidente de pré-temporada 89, que não tinha atendimento necessário, compatível ali, e acabou agravando a situação dele. Então, o termo de traçado, eu gostava demais de Jacarepaguá, gostava muito mesmo, e acho que acrescentava muito. E naquele ano realmente era uma pista de piloto também, tá? Se você olhar o desempenho para o Derek Warwick lá, você vai ver um desempenho fantástico em relação a qualquer companheiro de equipe. Estou pegando ele como exemplo, porque muitas vezes passa batido, né? Você não vê esse tipo de coisa, mas mostra que tinha os atalhos. Era uma pista que quem conhecia podia se dar bem. O próprio desempenho do Prost, em termos de vitórias, o Ayrton com as poles, enfim, Nelson, vários, tipo o Keck sempre andava bem lá também. Tinham pilotos que andavam bem lá. E em 85, a gente pode falar, bom, a Ferrari mostrou que tinha um projeto muito bem nascido, não foi bem desenvolvido, mas foi muito bem nascido, uma grande evolução em relação ao carro do ano anterior, tinha muita velocidade. O do ano anterior, só abrir um parêntese, Márcio, o carro do ano anterior, eles estavam absolutamente perdidos. A 126 C4, primeiro que nasceu com o conceito errado, estava todo mundo indo para Coke Bottle, né, aquela traseira esguia, e eles ainda em formato enflechado, vindo, claro, inspirado na Brabham. E aí eles começaram a mudar a refrigeração do carro, os radiadores, radiador de água, radiador de óleo, e eles terminaram o ano com um carro que eles mudaram até um entre-eixo, ficou um carro comprido,
era 126C4M2, até o nome era comprido, e você percebia que eles estavam ali atirando para todo lado, meio que na tentativa e erro, para tentar fazer o carro competitivo. O carro que só foi competitivo na Bélgica, Zolder, porque os pneus Goodyear funcionaram melhor que os Michelin, e porque as duas McLaren quebraram. Isso praticamente desenhou a vitória do do Alboreto, com dobradinha com o Arnoux. Arnoux, que aliás só teve um segundo lugar de Dallas naquele momento em 84, e começava um 85 complicado. Isso a gente até explicou no nosso preâmbulo. Para quem não viu, assista a nossa introdução a essa temporada e a introdução a esse novo formato que a gente está fazendo aqui, o GP Total, corrida a corrida. Márcio, desculpa a intervenção, mas... A Williams, ela evoluiu demais ao longo do ano, sobretudo a partir do Canadá. Tem 2 pontos ali, uma virada primeiro no Canadá, depois uma segunda virada após Monza, que chega nas últimas 3 corridas do ano, realmente, principalmente as últimas 3 corridas, né? Foi depois de Monza. Monza já estava difícil de bater as Williams. Na Bélgica também já estava, mas sobretudo as últimas 3 corridas do ano elas estavam praticamente invencíveis. Mas já começa bem, quer dizer, já começa com o Keck na frente e o Mansell estreia na Williams já fazendo das dele na primeira curva, né? Ele se empolga logo no início, já se acidenta logo na primeira volta. O Ayrton, ele teve problemas. É curioso que 4 pessoas no mundo podem falar que superaram Senna numa volta de classificação com o mesmo equipamento. O Hélio De Angelis, o Prost, o Berger e o Mika Häkkinen. São as 4 pessoas que podem falar isso. E desses 4, curiosamente, 3 fizeram isso da primeira vez que correram junto com o Senna. Que foi justamente o De Angelis, o Berger e o Mika. Eles, na primeira classificação, bateram aí, tu deve ter falado, opa, beleza, né? E não fazia ideia do tamanho do trator que vinha a seguir, né? Mas o Senna teve problemas de misfire, né? De problema de ignição, o Nigel Mansell dando cartão de visita dele. E o interessante desta foto, para quem é mais observador, este detalhe. Mansell ainda não usava o número vermelho. Dizem que foi uma solicitação dizem que foi até do Motor Walker, né? Porque eles não conseguiam identificar o capacete do Mansell e do Rosberg, eram parecidos. Aí eles queriam dar uma diferenciação. Pelo bigode, você não sabia quem era. Bota o bigode então. Aí o Mansell, acho que já no meio da temporada, eu não sei precisar agora, sinceramente não sei qual foi a coisa que ele botou o Red 5, né? E só sobre esse incidente aí, o Alboreto, depois da corrida, reclamou bastante do Mansell, né? O Mansell ele largou em 5º, estava aí brigando pela primeira posição, mas ele acabou fora da corrida na primeira curva. Uma estreia não muito auspiciosa do Nádio, né? Só antes da gente prosseguir com a corrida em si, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre os embrólios do calendário 1985. Porque essa corrida foi disputada no dia 7 de abril de 1985, sendo que os grandes prêmios do Brasil normalmente, a essa época do Rio de Janeiro, aconteciam no mês de março. E realmente estava previsto para o mês de março o desenrolar dessa corrida. O calendário era para ser Grande Prêmio do Brasil em 10 de março, praticamente juntinho ali com os testes de pneus que a gente estava falando aqui anteriormente. Aí ia ter o Grande Prêmio de Dallas em 24 de março, sendo que essa data foi escolhida porque eles disputaram aquele Grande Prêmio de Dallas de 84 em julho, e aconteceu sob um calor de 40 graus, foi uma corrida, um desastre, uma corrida de sobrevivência. E no dia 7 de abril estava prevista uma corrida no Autódromo de Suzuka, no Japão. Ou seja, aquilo que a gente foi ver só em 1987, o surgimento de Suzuka, ele já estava previsto para 85. O que aconteceu? Dallas foi cancelado do calendário, até porque a corrida de 84 foi realmente um desastre, não só por causa da alta temperatura, era asfalto se desmanchando também, um circuito muito truncado no Fair Park. Suzuka teve obras que não ficaram prontas, e então o Grande Prêmio do Brasil, que era para ser em 10 de março, foi
mudado para muitas semanas depois, praticamente um mês depois, vindo para o 7 de abril. Até por isso que essa é uma das temporadas que excepcionalmente começam em abril. Todas as corridas de Fórmula 1, desde que foi parada aquela expedição sul-americana que começava em janeiro, isso ainda na década de 70, que vinha Brasil e Argentina, ainda era em janeiro, muitas vezes dia 9, 10, 11 de janeiro já tinha corrida no calendário. A gente teve uma temporada em 1985 que começou no mês de abril. Hoje em dia, aliás, é impensável um calendário de 24 corridas, a gente está falando aqui de 16, mas mesmo assim eles tiveram que fazer um monte de adaptações para que todas as corridas ainda acontecessem sem acumular semana a semana, porque a Fórmula 1 não estava acostumada com isso, não tinha logística ainda para fazer esse tipo de dinâmica, e para terminar lá no mês de novembro com o inédito Grande Prêmio da Austrália na saudosa pista de Adelaide. A pista até existe até hoje, mas infelizmente não. Para a Fórmula 1 vale a pena a gente falar isso, porque eles tiveram bastante dificuldade e ao longo desse nosso novo formato, que o GP Total quadro a quadro com cada Grande Prêmio de 1985, a gente também vai falar sobre algumas outras mudanças que aconteceram, entre elas, claro, a famosa do Grande Prêmio da Bélgica, mas a do Rio de Janeiro, por ser essa mudança, ia ser em 10 de março, foi para 7 de abril, isso também é uma curiosidade que a gente traz aqui para vocês. E só contextualizando o momento, né, rapidinho, Márcio, aconteceu no 7 de abril, mas eu vi um risco de até não acontecer, porque o Brasil estava vivendo aquele momento que o Tancredo estava muito doente, que seria o presidente, eleito de forma indireta, e havia o receio dele morrer durante o final de semana do Grande Prêmio do Brasil. E os organizadores até falaram, se por acaso ele morresse, a corrida podia ser cancelada. Havia esse problema entre aspas, né? E para você ver... o Tancredo, ele foi eleito dia 15 de janeiro, aquela eleição indireta, depois que a Dante de Oliveira não passou no Congresso, e ele tomaria posse no dia 15 e foi internado na véspera, no hospital de base de Brasília. Depois teve todo aquele drama, ele sendo transferido para São Paulo, ficando no Instituto do Coração, e eu não saberia dizer exatamente quando que foi feita essa transferência de Brasília para São Paulo, mas a gente teve, no fim das contas, o Grande Prêmio indo para 7 de abril, que é uma data muito exótica, até mesmo para aquela época. Sim. A Fórmula 1, como eu estava dizendo, adorava o Rio de Janeiro, né? Eu era muito novo, mas tenho muitos amigos fotógrafos, né? E que contam a experiência de você poder sair do trabalho um dia de semana, ir para Jacarepaguá, entrar na pista e fotografar os pilotos e ver ali o Niki Lauda do teu lado, o Piquet do teu lado, conversar com eles informalmente, não puxar grandes conversas, mas poder falar com eles assim num ambiente mais tranquilo. Qualquer pessoa que quisesse entrar na pista entrava, enfim, uma coisa inimaginável hoje em dia. E você imagina, no inverno europeu, né, quanta gente não tinha prazer em às vezes largar a família na Europa no inverno e vir curtir tudo que o Rio de Janeiro no verão carioca tinha para oferecer, né? Então, eles adoravam realmente a pista, tanto que vinham muito para cá para testar, a pretexto de testar, né? Claro que também tinha o teste, mas você via que muita gente gostava de estar aqui no Rio de Janeiro mesmo, né? Aquelas fotos do Gordon Murray sempre só de shortinho, né? Você via que tá todo mundo adorando aquilo ali. Usando sandália Melissa. Eu não sei como é que ele achava uma Melissa 42, 43, 44. Ele é um cara grandão, certamente precisava de uma numeração de calçado muito grande, mas os mecânicos de shortinho, morrendo de calor, mas adorando aquilo ali. Sempre acontecia com forte calor, né? É o que eu falei, acho que só em 81 e 88 que não foi uma corrida que ocorreu debaixo de sol bem abrasador, para dizer assim. Mas falando um pouquinho da corrida. Só falta da classificação, João. Só falta da classificação. Ia falar da classificação. Fala aí, Léo. Problema de ignição. Perdão, o motor dele estava rateando e ele estava nitidamente nervoso no treino. Não estava tenso de ter, talvez, um carro competitivo. E desculpa, a voz não está boa. O Haslam, né, que foi o engenheiro dele, falou que foi a única vez que viu o Ayrton tenso.
foi num treino de classificação, foi no Brasil 85. Ele estava primeiro com o carro falhando, esse problema continuou na corrida, e até em San Marino ainda tinha um pouco, desculpa, em Portugal ainda tinha um pouco do problema de ignição, que foi finalmente resolvido em Portugal. Mas o Hélio tem os méritos dele. O Ayrton também encontrou tráfego na volta, mas isso fazia parte, né? Você administrar o tráfego para poder fazer uma volta rápida era parte do métier. Então o Hélio teve os méritos dele de ter classificado à frente do Ayrton, mas o engenheiro falou que foi a única vez que ele viu o Ayrton tenso, que o Ayrton estava super pilotando, estava tenso, querendo ficar à frente do Hélio, e foi uma classificação em que ele estava agitado e acabou não extraindo todo o que ele tinha potencial para conseguir, e confirmou nas outras corridas, tendo uma vantagem muito grande em relação a ele nas classificações. Mas foi curioso isso, foi a primeira vez que ele teve um carro de potencial para pole, estava com um probleminha, mas ele não soube administrar bem o tráfego e nem os próprios nervos, ele estava tenso, estava passando um pouco da conta. Na corrida foi o contrário, na corrida foi a única corrida que ele fez sem ter vencido, né? A segunda prova ele já vence, então ele ainda estava conservador, depois do que aconteceu conservador em parte, né? Ele passa o Hélio logo no início da corrida, mas um ritmo, ele foi, eu lembro que da segunda volta, 27ª, se eu não estou enganado, ele foi sempre um pouco mais rápido que o Hélio, estava sempre virando um pouco mais rápido que o Hélio, pouca coisa, mas sempre o ritmo dele um pouquinho mais rápido, sempre, todas as voltas, e tinha uma terceira colocação garantida até quebrar poucas voltas de fim. As McLaren com um ritmo muito forte, né? Eu não quero falar por vocês, mas o Alboreto foi o único o único conjunto, né? O Alboreto Ferrari, o único conjunto que tinha condições de enfrentar as McLaren naquele dia de verdade, mas o Prost cresceu para cima dele com muita força e fez o Alboreto errar. O Alboreto erra uma marcha na reta dos boxes e acaba sendo ultrapassado. Então o Prost e o Alboreto sempre na primeira e segunda colocações. O Lauda, se não tivesse abandonado, provavelmente teria brigado com o Alboreto pela segunda posição. E o Ayrton formou nesse dia o quarto conjunto mais forte. O Nelson abandona também logo no início. E o Ayrton, com o abandono do Lauda, teria uma terceira colocação assegurada. Mas foi o primeiro momento do ano em que ele abandona e vê o Hélio, que estava mais lento do que ele, somar mais pontos do que ele. Isso é uma rotina nas primeiras 9 corridas do ano, isso aconteceu muitas vezes. Só lembrando que a pole ficou com o Alboreto, né? A pole ficou com o Alboreto, e logo na primeira curva, né? O já mostrou aqui a foto, o Keck assume a primeira posição e ele lidera as primeiras 6, 7 voltas, mas ele sofre os velhos fantasmas de 84, né? O motor Honda quebrou, né? Então o Keck ele estava fazendo uma corrida bem, bem forte, ele acabou quebrando. Isso levou o Alboreto a segundo, o Prost a terceiro, as duas Lotus, e o Nick já tinha largado em nono, tinha ultrapassado até o próprio Nelson. O Nelson estava em sexto, e ele abandonaria no começo da corrida, e o Lauda passa as duas Lotus, já estava se aproximando do Alboreto, que o Alboreto, como o Márcio falou, ele já com o Prost no cangote dele, ele erra uma marcha, bem na entrada da reta dos boxes, é bem nítido, já estavam ultrapassando os retardatários, ele erra uma marcha, bem no começo da reta dos boxes, aí o Prost ultrapassa e lidera até o final da corrida. O Grande Prêmio do Brasil, de 85, na verdade, não foi um primor de emoção, né? Não foi uma corrida, acho que se existissem redes sociais de 85, o pessoal ele ia reclamar que foi uma corrida sem graça, sem emoção, né? O Hélio de Angel chegou em terceiro, ele chegou uma volta atrás, né? Aí era como a gente estava falando das fotos, né? As fotos eram muito bonitas, né? Quero chamar atenção para isso, e o destaque é esse. Eu já tinha colocado o destaque daquela imagem do Ayrton, porque ele está usando o número 11, é uma foto de pré-temporada, e esse colorido especial que o Rio de Janeiro tinha, sabe? E olha como essa Fórmula 1 era colorida, e uma atmosfera realmente incrível. Pode apresentação, né? Porque lá atrás, o pessoal, se você olhar no fundo, as equipes já estão lá da pista. Acho que isso é volta de apresentação. Isso é uma volta de apresentação, né? Nos destaques aí na parte da frente está aí o De Angelis com a Lotus 11, o Mansell com a Williams 5, Rosberg com a 6. A gente consegue ver em detalhe bastante
nítido o capacete do Ayrton, até porque ele estava estreando aquela pintura com o amarelo fluorescente, que combinou muito bem com o carro, combinou muito bem com a Lotus. Aliás, a Lotus 97T era um carro belíssimo. A gente consegue ver o próximo na extrema direita da imagem. A gente também tem aqui no detalhe Arnoux e Nelson Piquet, cada um de um lado aqui, a Ferrari 28 do Arnoux, o Nelson, capacete dele também no destaque. Atrás dele a gente consegue ver que é o Niki Lauda, a asa traseira ali, Marlboro, da segunda McLaren, ou Lauda, como vocês colocaram, naquele estilo dele de 1984, de não precisar se esforçar tanto na qualificação, não dar foco. Na verdade, não era nem de não ter esforço, mas de concentrar todo o seu trabalho em um carro que tivesse um grande ritmo de corrida. Pelo menos nessa primeira etapa de 85, ele faz essa progressão, né? Ele se torna um piloto extremamente ascendente, e isso foi uma das armas fundamentais para ele conquistar o tricampeonato no ano anterior. E ele vinha fazendo isso com posição até de brigar com o Alboreto pela P2 até o carro quebrar e ele acaba ficando de fora. A gente consegue ver ainda no detalhe uma Renault aqui, que eu acredito ser do També, e lá atrás as duas Ligier, ainda sem patrocínio de cigarro francês. No fundo a gente consegue também ver ali em verdinho as Alfa Romeo com patrocínio Benetton. Então era uma Fórmula 1 realmente muito colorida. Acho que dá um foco de novo. Acho que e olha o detalhe aqui, ó. Forte calor no Rio de Janeiro, termômetros marcando 34 graus. Não é porque a gente já estava no outono que não estava quente pra caramba no Rio de Janeiro nesse dia. Atrás do Lauda, Lucas, se você der um foco, eu acho que tem o asa da Barclay, então deve ser uma Aeros ali. Opa, olha que surgiu aqui também. Estreia da equipe Minardi. Também foi no Rio de Janeiro. Eles ainda não estavam com... Eles ainda não estavam... E o interessante é o seguinte, esse é todo o staff da equipe Minardi. Hoje esse staff não faz a troca de pneus no Fórmula 1 em 2025. E a gente tinha, depois de algumas aventuras em Fórmula 2, à época, ainda antes de Fórmula 3000, a Minardi subiu de categoria indo para a Fórmula 1 e, como a gente disse em nosso preâmbulo, se mantendo até hoje na categoria, hoje como Racing Bulls, depois de várias transformações de nome, isso não veio ao caso, mas a gente teve a estreia da querida equipe Minardi, uma das equipes mais simpáticas e que todo mundo dizia que tinha a melhor macarronada do paddock. Já com um piloto jovem, né, Pelus Martins, e Pelus Martins seria talvez da era Minardi o principal piloto, né? Várias corridas, alguns resultados interessantes ali, 89, 90, com os pneus Pirelli. E já ele fez sua estreia na Fórmula 1 pela Minardi, né? Então, uma junção piloto-equipe bem, já desde o comecinho bem forte, né? Pelus Martins com a Minardi. É isso, foi um ano que começou. Você já via carros, por exemplo, a Williams com um projeto novo, né? A McLaren evoluindo o projeto do ano anterior. A Lotus, a tendência que teve no primeiro momento, quando acabou o carro asa dos carros formato de flecha, com muito peso na traseira, priorizando a tração, já estava mudando, né? Já eram carros que já estavam pegando um formato que ia dominar o restante da era turbo, carros com sidepods maiores e visualmente mais equilibrados. E enfim, começou a temporada com um equilíbrio de forças muito diferente do que vai terminar. Nesse momento a McLaren ainda estava muito forte, era a terceira vitória seguida do Prost e a oitava vitória seguida da McLaren. Ela ainda partia na frente, porque vinha de uma base muito boa de 84, e com dois pilotos muito fortes em corrida, que eram a referência do ritmo de prova, né? Sobretudo nesse início de ano. E é interessante observar, a gente vai observar nas próximas corridas, como a mudança de postura, sobretudo da Honda, que até 84 fornecia kits, basicamente. A partir de 85 ela passa a botar um staff muito grande no autódromo e analisar qualquer problema que tivesse, e começa realmente a trabalhar com muito mais coleta de dados, e a evolução que ela começa a impor é muito grande e começa
a mudar o equilíbrio total de força. Você vê que nesse primeiro momento a Ferrari tinha velocidade para bater a McLaren em classificação, a Williams estava muito bem, apesar de estar no início dessa evolução. A Lotus tinha um chassi excelente, provavelmente o melhor chassi nesse início de ano, embora não tivesse o melhor motor, um motor que consumia bastante combustível e um tanto menos confiável do que o Tag Porsche, mas é interessante. Os pilotos da Lotus muito rápidos nesse primeiro momento, com muita velocidade, mas no momento de transformar em resultado, o De Angelis, que tinha um ritmo mais lento e que classificava geralmente atrás do Ayrton. O Ayrton, depois de classificar atrás do De Angelis, ele ia fazer 3 poles seguidas nas próximas 3 corridas. O De Angelis levava o carro até o fim e vai chegar até um momento a liderar a tabela de pontos. Então, um campeonato que começa muito, muito rico, muitos conjuntos diferentes, de pneus diferentes, chassis muito diferentes, motores muito diferentes, pilotos de personalidades muito diferentes. Então, um ano muito rico, e com muita diversidade. As cores não eram só nas imagens, eram cores também, vamos dizer, simbólicas, né? Você era um grid muito mais colorido, muito mais variado do que o atual. Acho que só encerrando aqui a minha parte sobre o GP do Brasil, que o Prost, ele ainda não sabia, né? Mas ele conheceria talvez o grande rival daquela temporada, né? O Arboreto foi o grande rival do Prost nessa corrida, né? Ele chegou em segundo, como eu falei no começo do vídeo, o Arboreto reclamou muito do toque do Mansell, porque segundo ele mexeu, o carro não ficou com o mesmo equilíbrio, e ele acabou sendo ultrapassado pelo Prost, né? Ele errou, mas o Prost ele teve um primeiro encontro com o seu grande rival daquela temporada, foi o Arboreto. O primeiro Prost no Arboreto. Grande rival na pontuação, né? Não, no campeonato, ali no campeonato. Nas primeiras corridas, mas assim, de fato, os pilotos que ofereceram resistência verdadeira ao Prost ao longo do ano foram o Senna, muita resistência, por mais que muitas vezes ele quebrasse, né? O Keck e o Nelson, em momentos distintos, mas assim, foram os pilotos que realmente... O Arboreto, engraçado, o Arboreto foi um pouco como o Prost, ele levava o carro até o fim, principalmente na primeira metade da temporada, com bons resultados, né, no início, acumulou muitos segundos lugares e tal, e acabou fazendo um vice-campeonato. Ele estava reclamando, você falou que ele reclamou muito a temporada, né, estava reclamando de todo mundo o tempo todo, se tornou um piloto muito reclamão mesmo nesse ano, mas assim, em termos de desempenho, realmente, se você pegar as primeiras 4, 5 provas, até o Canadá, sobretudo, até o meio do ano, eu acho que o Arboreto foi ele estava parelho ali, ele e Prost brigando ali pelas primeiras posições, trocaram liderança, né? Então o Arboreto foi o cara que brigou verdadeiramente pelo título, foi o Arboreto, né? Aí a Ferrari foi por água abaixo no final, mas foi um GP do Brasil que ele conheceu, e ficaram. Primeiro Prost, segundo Arboreto, que seria o resultado do campeonato no final do ano. É isso aí, então vamos para encerrar aqui os resultados do Grande Prêmio do Brasil, 1985, Alain Prost chega na primeira posição, o Arboreto chega 3,2 segundos atrás na segunda posição, Hélio de Angelis completa o pódio uma volta atrás, ele que realmente diminuiu totalmente o ritmo quando viu que não ia ser ameaçado e não ia alcançar os dois da frente, René Arnoux chega na quarta colocação, depois um pneu furado, 2 voltas atrás, e até por isso a justificativa do Hélio ter tirado tanto o pé, e completam o top 6. O Patrick também é na quinta colocação com a Renault, e o Jacques Laffite, que largou lá em 15º, lá atrás, chega na sexta posição, ambos 2 voltas atrás também. Esse aqui é o primeiro do formato novo do GP Total, o GP Total corrida a corrida. Assine as notificações para que você possa acompanhar a próxima corrida, Grande Prêmio de Portugal de 1985, uma corrida, claro, inesquecível e que a gente vai trazer também em todos os detalhes. Até já!